Olá, sejam muito bem-vinda aqui ao Fofocas e Tal, porque nesse podcast semanal você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo das celebridades, no mundo dos famosos. Mas hoje o nosso Fofocas e Tal vai ser pra lá de especial, até mesmo porque eu estou recebendo ele, Arley Júnior, que é um terapeuta que fala sobre relacionamentos, está pensando que ele vai me explicar exatamente o que ele faz, quem é ele. Vamos começar agora. Eu só vou te falar uma coisa, minha amiga, não troca de canal não, fica aqui porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai se apaixonar por ele. Arley! Seja muito bem-vindo aqui ao Fofocas e Tal. Gente, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui no programa. Não, eu que agradeço a oportunidade, pelo convite, com muito carinho. E vamos embora, né? Vamos botar para quebrar aqui. É isso aí. Arley, mas em primeiro lugar, fala um pouquinho aí do seu trabalho. Bom, eu sou um especialista na área de relacionamento, estudei pra caramba sobre isso, eu gosto muito de frisar, porque tem muito coach por aí, né? O cara viveu alguma coisinha e quer ensinar, leu um livrinho e foi ensinar. Não, além de muita vivência, eu estudei a fundo a área de desenvolvimento humano, programação neurolinguística, psicologia positiva, então realmente eu fui procurar a fundo entender por que algumas pessoas dão certo, por que outras pessoas não dão certo, o que está por trás dessa, né, relacionamento raso, por que relacionamentos são construídos de forma rasa, de onde vem fidelidade. Então, como eu, obviamente, tomei muita pancada lá atrás, eu falei assim, não, peraí, eu quero saber por que eu tô apanhando e como é que eu conserto essa história. E daí nasceu essa vontade de começar a entender melhor o ser humano. Agora, eu posso chamar de coach ou terapeuta de relacionamento? Me chama de mentor, isso? Pronto, mentor, fica melhor, fica melhor. Gente, aqui então, nós sabemos que durante aí, quem acompanha o Fofocas e Tal, sabe que durante 2023 aconteceram aí diversas separações. E uma delas foi da modelo e apresentadora Ana Hickman. E era um casamento que, a princípio, sabe aquele casamento de margarina que você fala é o casamento perfeito? Só que de perfeito não tinha absolutamente nada. E isso foi revelado no mês de novembro, quando a Ana Hickman sofreu uma agressão do Alexandre Correia, do marido dela, do companheiro aí, por mais de 20 anos. E o Arley vai falar um pouquinho sobre isso, esse tipo de relacionamento abusivo. Sim. Arley, me conta, como que é isso? A mulher vive durante anos e a gente acha que, nossa, casal perfeito. E aí, ela não casou com um homem perfeito. Não casou com um príncipe. E muitas pessoas questionaram ela. Por que ela não se separou antes? Exatamente. Na verdade, o que acontece com ela, mesmo sendo uma celebridade, acontece com todas as mulheres. Eu recebo muito isso no meu direct, em vários atendimentos, porque o que faz uma mulher ficar no relacionamento, de uma forma geral, é a ideia de um relacionamento, é o conceito de família. Então, a forma como a mulher encara o relacionamento é muito diferente do homem. Então, depois que ela já idealizou toda aquela estrutura, que ela já ancorou emocionalmente tudo aquilo, quando ela se depara com uma realidade muito diferente, é um choque. Ela quer sair, mas não consegue sair. Então tem muita coisa envolvida, exposição social, família, religião, ainda o machismo. Então a mulher ela entra em bug, porque é tanta pressão externa para aquela tomada de decisão que é mais fácil ela se convencer e acreditar, não, isso é uma fase. Não, na verdade, ele vai mudar. Mas isso é uma autossabotagem, porque encarar o divórcio é pancada, é dureza. Ainda mais uma celebridade. Então, tem muita coisa em jogo, tem questões financeiras em jogo, tem a imagem muito exposta. Então, às vezes, a mulher ela vai até a última instância e, às vezes, tem que acontecer o que aconteceu para ela poder, de fato, tomar uma decisão. A Ana Hickman concedeu uma entrevista até para Record TV, Domingo Espetacular, dizendo que a mãe dela já sofria abusos.
o pai era abusivo, não só com a mãe, mas também com ela. E ela falou, tudo que eu menos quero na minha vida é passar por isso. E ali se repetiu. Parece que é um ciclo que se repete, né? E parece que isso acontece em alguns relacionamentos. Sim. Por que isso? Então, tem uma... Dentro da constelação familiar, existe uma coisa chamada reprodução comportamental sistêmica. O que é isso? A gente aprende tudo em memória, em imagens. Então, às vezes eu quero viver algo, mas eu consigo viver exatamente o que eu não quero. Então a mulher, ela quer atrair um tipo de homem, mas na prática ela atrai exatamente o que ela não quer. Por quê? Porque ela está mais focada no que ela não quer do que naquilo que ela quer. E a nossa mente, ela é muito interessante, porque não tem emoção na nossa mente. Ela não consegue distinguir aquilo vai me fazer mal, aquilo vai me fazer bem. Ela te leva e te impulsiona para aquilo que está lá. Então, o medo, é o que eu costumo dizer para as minhas alunas, o medo de dar errado não deixa você acertar, porque a sua mente está configurada com aquelas informações ali. Então, é aquilo que ela segue. O teu inconsciente não sabe que aquilo vai te fazer mal. Ele não sabe que aquele perfil de homem vai fazer mal a ela. Então, de forma muito intuitiva, ela simplesmente vai. Ela aprende aquilo, é o ambiente, são as pessoas à sua volta. Então, você simplesmente repete aquele padrão. Para você entender, é como um linguajar. Eu sou um carioca e estou morando em São Paulo. De tanto ficar em contato com o paulista, o meu carioquês ele começa a ficar falho. Eu não estou ali querendo mudar o meu sotaque, mas eu mudo automaticamente. Então tem muitas coisas que são influenciadas pelo nosso ambiente, pelo nosso meio. Então é natural, quando uma mulher ela cresce ali, se desenvolve numa família sem estrutura, em que ela vê o pai num relacionamento abusivo, ela vê a mãe extremamente submissa, se sujeitando a isso, mesmo que ela olhe assim, cara, eu não quero, eu não suporto, isso aqui eu não vou viver. Ela tem muita indicação de que ela vai viver aquilo. E a Ana Hickman conheceu o Alexandre com 16 anos. Sim. E ela precisava se emancipar. Foram morar fora, Exato. Em Paris, e ele mais velho do que ela, parece que são quase 10 anos ou 10 anos. Então, de repente, era aquele príncipe encantado. Sim, é a ideia. Né, que deu todo o suporte para ela. Exato. E me parece, Arley, que ele fazia ela meio que de marionete. Sim, manipulação. A coisa do... Como você identificar... Uma mulher pode identificar os sintomas, a característica de um manipulador. O que acontece? Quando a mulher ela olha para um cara e ela começa a idealizar aquele cara dentro do futuro que ela construiu, então ela olha para um cara, ela vê algumas características e a mente dela já leva no futuro. Ela sendo muito feliz com esse cara, ele é um ótimo pai, ela tá essa ideia tá configurada aqui. Quando a realidade mostra outra coisa para ela não consegue entender, dá um bug ali. Há um delay entre o meu consciente e o inconsciente. Vou te dar um exemplo muito claro. Por favor. Então, eu dirijo um carro manual, ok? Tranquilo. Só que eu sou um motorista experiente e eu dirijo o carro automático também. Eu entro no carro automático, total consciente, estou no carro automático, mas eu vou ter um delay para não querer passar marcha, para não querer pisar na embreagem, mas aquela informação está clara. Então, por que eu fico rateando? Só que depois de 5, 10 minutos dirigindo, eu já não tenho mais esse problema, porque aquela informação, ela entrou, ela já atualizou o meu inconsciente, o meu reflexo, o meu impulso é natural. Isso acontece exatamente no relacionamento. A única questão é que ela não joga informação contrária. Ela não vence a mente dela, então ele manipula aquilo. Ela não consegue olhar para aquele cara e entender a realidade de que ele é de verdade para ela substituir essa informação na mente dela para gerar um outro estágio emocional para que ela possa romper e tomar uma decisão. Agora, o que levou, qual foi o start que você acha que deu exatamente para ela falar, não, agora não tem jeito, porque ela foi para a polícia... Ela depois teve que enfrentar colegas de trabalho, porque isso aconteceu num sábado, na segunda ela já estava indo trabalhar. Sim. E depois, hoje em dia, com as redes sociais,
o público, porque Sim. ela sempre foi. E aí, em que momento? Vou te falar. O porquê? A virada de chave, a virada de chave. A virada de chave, ela só acontece em 2 movimentos. Um forte impacto emocional, que pode ser o que aconteceu de repente do momento e da forma como foi, ou eu tenho sucessivas informações, aquela conta-gota ali, aquela dose homeopática que vai indo, você se convence com o tempo. Então todo mundo tem um prazo de validade. Algumas pessoas têm menos. Eu tive um prazo muito curto para poder sair de um divórcio, para sair de um processo de traição. E algumas mulheres têm um prazo maior. Então, de repente, aquilo foi acontecendo com tanta frequência que ela foi amadurecendo a ideia. Talvez ela não conte isso, mas na verdade ela foi amadurecendo a ideia. Eu vou denunciar ele. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Então essa ideia foi sendo amadurecida até que essa ideia fica sólida. Quando fica sólida, só falta um fato. O mínimo movimento acontecer. Ela vai lá e decide. Mas ela teve que amadurecer essa ideia, talvez durante anos, para realmente romper com esse relacionamento. Amor. Você acha que ainda tinha ali? Não tem amor, tem conveniência, tem apego, tem vários sentimentos, mas não tem nada a ver com amor. Você não tem como amar alguém se você permite que essa pessoa faz mal a você. A gente vai entrar na questão de amor próprio, falta de amor, mas não é a questão de amor. É a questão que tem muita coisa envolvida por trás. É muita pressão externa. Eu, mesmo sem ser um famoso na época, eu vivi isso. Eu não queria essa exposição. O Arley, outra coisa, porque o diretor já está falando que o tempo está se esgotando. Agora você acha que ele, com relação a ela, tinha como um troféu? Afinal de contas, era Ana Hickman, não, total. uma das mulheres mais bonitas do país. Total. Ele tem ela como troféu, ele já tinha uma manipulação sobre ela. Possivelmente uma exposição dessa ia poder prejudicar a carreira dela. Então, normalmente, tanto a mulher como o homem, mas o homem faz mais isso, então ele manipula, ele ameaça, ele coloca ela contra ela e ela se sujeita àquilo ali. Porque, na verdade, ela quer sair, mas não sabe como. Para sair, você tem que enfrentar uma guerra interna e externa. E, às vezes, nem todo mundo está pronto para isso. É mais fácil ou menos difícil você ficar onde está e torcer para melhorar. Nossa, é isso aí. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar de outros casos, até muito semelhante, o caso da Nayara Azevedo, que também foi vítima desse tipo de relacionamento tóxico. Então não sai daí não, que daqui a pouquinho eu volto com um Fofocas e Tal super especial, o nosso Arley Júnior. Eu falo nosso porque é da mulherada toda aí. Quer saber de relacionamento é com ele, sai daí não.